dinâmica hiperbólica hoje. Na última aula a gente ficou a aula toda falando de ferradura. Eu fiz a ferradura no quadrado, mas podem olhar no livro do Brin, capítulo 5, seção 8, Brin-Stuck, que eu falei na primeira aula. Ele faz uma construção da ferradura em dimensões maiores. É essencialmente a mesma coisa, só muda... ele vai colocar as hipóteses que a gente fez de atravessar quadrado, de esticar e contrair, de você recolocar o quadrado com pelo menos duas componentes conexas. É tudo igual, é a mesma ideia e vira um shift de pelo menos dois símbolos, porque você pede que tenha pelo menos duas componentes conexas. Vale a pena dar uma olhada lá. Por que eu estou falando isso? Porque meu objetivo hoje é mostrar um lema, mostrar um teorema que tem nome de lema e que vai fazer vocês olharem assim para dinâmicas e falar, com que frequência eu vejo ferradura? O tempo todo. Vocês vão achar ferradura em todo lugar. E o que a gente quer fazer hoje chama lambda-lema, é um teorema do Jacob. Na realidade é um teorema da tese dele, quando ele estava estudando, que a tese dele é sobre Morse-Ismail, mas esse lema aparece no meio da demonstração. O lambda da demonstração dele acabou dando um nome, lambda-lema, mas ele também é conhecido como lema de inclinação. Você vai achar com os dois nomes. E por que lema de inclinação? Vamos pensar que a gente está pegar um ponto fixo, mas obviamente a gente pode trocar fixo por periódico, tá? Não faz diferença nenhuma, e toma um iterado. Vamos pensar que a gente tem um ponto P aqui, e a gente pega a variedade estável dele. Agora eu posso desenhar aqui, e eu pego a variedade instável dele. Aqui. Essa é a variedade instável do P, e essa é a variedade estável do P. O que acontece se eu pegar um ponto... A gente já sabe o que acontece se eu pegar um ponto X aqui, né? Um ponto Q. É uma das consequências do teorema da variedade estável, que no fato eu coloquei no enunciado, que a hora que eu começo a iterar, o Q vem andando, né? FQ, F2 de Q, e ele vai convergir para o ponto fixo P. Mas, se eu tomar uma seção transversal, o que eu quero dizer por seção transversal? Eu quero dizer um disco que contém o Q de mesma dimensão do complementar aqui. Se eu vier aqui e fizer isso aqui, olhar para uma seçãozinha aqui, que eu vou chamar de D. O que acontece se eu iterar o D? Será que eu consigo dizer será que eu consigo dizer o que está acontecendo com os pontos que estão nele? Será que eles... Bom, a gente sabe que o Q está dentro do disco, então o disco vai continuar existindo aqui. Será que ele vai ficando assim? Será que ele vai ficando muito curvado para o lado de lá? Ou será que a hora que eu vou iterando, ele vai virando a variedade instável, de maneira C1? Bom, se eu olhasse para isso daqui como sendo aquela vizinhança de caráter local, certo? Eu venho aqui e olho para... Bom, localmente isso daqui é o gráfico do EU, certo? De uma função do ES no EU. E esse daqui, localmente, é o gráfico do EU no ES. Então, se eu viesse aqui e falasse assim, então localmente a gente pode olhar a variedade estável como sendo o zero do ES, certo? Para aqui no ES de P, estou olhando o E0, transferindo para cá, e aqui a variedade, o espaço instável no zero. Primeiro, isso que eu falei de a gente poder olhar o ES e o EU, a princípio, bom, a gente tem o Hartmann-Grobman que diz que daria para fazer, só que H lá é contínua. Mas se a gente lembrar que vira uma funçãozinha, é um gráfico CU,
um gráfico CR com a mesma diferenciabilidade da função, igual a gente comentou na variedade estável, a gente consegue transformar isso em um dífio de classe CR, pelo menos C1 se quiser, mas CR. E daria realmente para ver a variedade estável como o ES localmente. Ok, o que aconteceria nesse caso? Bom, nesse caso, em termos de vizinhança, assim, ó, se eu tivesse essa vizinhancinha aqui, e aqui está o Q, vou abusar a notação e chamar com o mesmo nome, eu pego uma seção transversal aqui, ó, o Dzinho, o que aconteceria com esse vetor tangente aqui? A hora que eu começasse a iterar aqui, é natural de se esperar que ele tem uma componente em ES e uma componente, ele tem aqui uma componente em ES, que eu vou chamar de VS, por exemplo, e ele tem uma componente em VU, certo? Aqui a gente sabe o que está acontecendo. Se o vetorzinho se comportar da maneira que a gente espera que ele se comporte, essa componente tem que acontecer o quê? Tem que ir ficando pequenininha, tem que ir contraindo. E essa componente aqui tem que ir esticando. Então, o que está acontecendo com esse vetor? Esse vetor, conforme eu vou me mexendo para cá, ele está ficando cada vez maior, mais em pé. Esse desenho está como se fosse o base vetor normal, mas isso é indiferente, é só um referencial. É um referencial no sentido de que, isso aqui é o VS, isso aqui é o VU, que se a base fosse assim, eu estava virando na direção do outro. Mas, o que está acontecendo é que o vetor vai ficando maiorzinho, maiorzinho, maiorzinho. Se isso tiver um comportamento contínuo aqui em volta, o que tem, o que aconteceria é que o disco ia ficar realmente convergindo aqui, ó, C1 para esse, como reta. Localmente ia ser uma reta, daqui a pouquinho ele ia esticar, 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 ia virar para cá, e a hora que a gente pudesse... caramba. Não tem giz branco. E a hora que a gente pudesse voltar aqui, né? A gente ia ter que estar convergindo realmente para a variedade do lado de cá. Certo? Mas falar é fácil, outra coisa tem que fazer conta. É isso que o lambda lema afirma, é exatamente isso. De que se eu pegar lambda lema, ou lema de inclinação, ele fala que se eu pegar seja P, um ponto fixo hiperbólico, e seja deixa eu chamar de BU, um disco. Não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Ó. Então, para qualquer ponto que eu tomar aqui, então, para todo ponto na variedade estável de P, certo? Para toda seção transversal. Aliás, o disco eu quero dizer um disco de dimensão U, onde U é a dimensão da variedade instável. O disco D transversal à variedade estável de P em Q, e para todo o disco BU na variedade
a variedade instável do P, certo? Existe um disco DU contido em D, que contém Q, tal que existe um N0 maior ou igual que zero, tal que o Fn de DU está epsilon C1 próximo. Para todo disco, para todo epsilon maior que zero, existe um que está epsilon C1 próximo de BU. O enunciado parece ser muito mais complicado, mas é exatamente isso que eu acabei de dizer. Ó, se eu pegar um cara qualquer aqui, ó, um disco, vamos lá, vamos apagar. Vamos apagar, vamos refazer o desenho lendo o enunciado. Nossa, estou sem giz branco, galera, vou ter que escrever de giz colorido. Eu tenho aqui ponto P, variedade estável. Tem aqui um ponto, a variedade instável. Ele está falando o seguinte, ó, que se eu pegar qualquer Q aqui, esse é o P, aquele é o Q. Se eu pegar qualquer disco aqui, BU, certo? Qualquer disco transversal passando por Q aqui, ok? É isso que está escrito, né? Para todo ponto, para todo disco e para todo disco na variedade, certo? Vai existir um subdisco, vai existir então um carinha aqui, ó, DU, tal que a hora que eu começo a iterar, para algum n suficientemente grande, ele fica C1 próximo desse cara. O que é C1 próximo? Não só os pontos estão realmente próximos, estão convergindo pontualmente, mas também ele está acompanhando a diferencial, ele está acompanhando a derivada do cara aqui. Ele está virando tangente a esse cara aqui. É isso que é C1 próximo. Então, esse aqui é o Fn de D. É isso que está dizendo o enunciado do teorema. Certo? É um jeito difícil de escrever isso aqui. No desenho é mais fácil de entender o que está dizendo. Vamos lá. Comentários sobre a... vamos dar a ideia... Bom, eu vou tentar fazer a prova. Talvez eu não consiga fazer ela com absolutamente todos os detalhes, mas eu acho que dá para fazer. Dá para fazer. Primeira observação. Prova, vamos lá. Apesar de não parecer, o teorema tem um caráter local. Por quê? Ó, vou escrever, o teorema tem caráter local. Não, por outra coisa, por outra razão. Caráter local. Pois, bom, o que acontece, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Desse lado. O que acontece se, a princípio, a variedade instável poderia ser muito diferente aqui, muito doida, não ser um gráfico igual eu sempre desenho. Mas o que acontece, ó, se o meu BU for uma coisa muito grande assim, ó, esse daqui, ó, a variedade estável, esse é o ponto P, variedade instável.
se o meu BU é isso aqui, tá? Isso aqui é um... É porque não dá para... Eu estou pintando. Esse daqui é o meu BU. O que acontece se eu começar a iterar para trás? Um número muito grande de vezes. Vou fazer aqui. Vou tentar repetir o desenho, mas... Esse é o P. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Bom, a gente sabe que a variedade instável é invariante. Então, se eu pegar o BU e começar a olhar para trás, esse cara aqui vai começar a contrair aqui dentro. Ele tem que converter, todos os pontos aqui tem que convergir para o ponto P. Então, a menos eu tomar um iterado, sei lá, F menos 2019, esse cara vai voltar bem pertinho aqui. Tá, vou brincar. Menos Nzão. Esse cara aqui, ó, menos Nzão, do BU, ele vem bem pertinho da vizinhança aqui. Certo? O que acontece se o meu... Tá, por outro lado, ó, o que acontece se eu tenho a seção está muito longe. O Q está muito longe aqui. Eu vou iterando, certo? Só que eu itero um número finito de vezes de forma que... bom, o Q vai convergir para o P. E esse negócio é transversal. Então, se eu iterar um número finito de vezes, ele continua sendo transversal, porque é uma propriedade aberta, não vai quebrar fácil. Certo? Isso significa que se eu iterar um número finito de vezes, esse cara vai acabar entrando aqui numa vizinhança do P. Certo? Suponha que eu provei o teorema, então, aqui. Ele chegou aqui numa vizinhança, pá. Se eu usar esse disco, eu vou arrumar um subdisco aqui, tal que eu vou iterar para frente, vou aproximar aqui. A hora que eu pego Fn desse disco, bom, esse cara vai continuar andando para cá. Por continuidade, esse cara vai estar perto da Fn imagem desse BU. Correto? Então, isso significa que eu posso tomar esse negócio em caráter local e olhar para F definida localmente. Porque todos os resultados, eles espalham da vizinhança aqui para todo o resto, da variedade estável e instável. Legal? Não, então, mas eu vou iterando... Tá, mas eu vou lá, pego agora esse disco. Esquece que ele é o F menos N de alguém. Certo? Eu vou lá, aplico o teorema para esse disco novo aqui, que é o BU'. Aí eu vou lá, acho uma subvariedade, tal que algum iterado dela fica pertinho desse cara aqui. Tá. Agora aplica Fnzão, N0 grande. Esse cara vira esse... E esse cara continua aproximando a imagem do outro, por continuidade da Fn. A continuidade da F. Por isso. Que é... Primeiro eu volto, olho para o disco ali, aproximo, depois eu explodo com a variedade. Certo? Então, devido ao caráter local do teorema, dessa forma, então, a gente vai considerar F como sendo A mais φ, do jeito que a gente fazia no Harshman-Gromov, a mesma ideia. Certo? E P. Isso. Mas a primeira coisa que eu fiz foi que... quando a gente foi fazer o Harshman-Gromov, foi que eu conseguia pegar uma carta local e estender como se fosse uma função Lipschitz para todo o Rn, mas que elas coincidiam numa vizinhança do zero. Lembra que eu compunha uma bump function, que era aquele... Não era uma bump function, era uma função que só decrescia. Lembra? É por isso que eu faço isso. Mas aqui ainda vai ser numa vizinhança do zero. E vemos o P como se fosse o zero de eu, S mais eu. Tá. Vocês conseguem... Como é que faria o negócio de ver a variedade estável e instável como localmente sendo o ES?
a gente sabe que, bom, dentro dessa vizinhança, tá? Daqui a pouco eu vou falar dela de novo, mas, olha, podemos ver localmente, a menos de uma composição, a menos de uma mudança por um difeomorfismo, a variedade estável local do P como sendo o EU beta para alguma vizinhança e a variedade estável local do P como sendo um ES beta para alguma vizinhança. Pois... Ah, obrigado. Pois, bom, sabemos do teorema da variedade estável que... o que a gente sabe? Que a variedade estável local é o gráfico de uma φ... A variedade instável local é o gráfico de uma φ que sai de EU beta em ES. A gente sabe que a φs é uma ES beta em EU, certo? E se a gente definir φ de xs, xu, como sendo xs menos φ u de xu e xu menos φs de xs, o que é isso? Isso é tal que no zero dá zero, correto? Tá. Isso aqui é tal que φ de 0, 0 é igual a zero. Dφ u de 0 é igual a zero. Dφs de 0 é igual a zero. A gente está passando tangente é o outro gráfico. E como é a dφ? A dφ vai ser identidade na primeira coordenada, 0, 0, e identidade. Então, pelo teorema da função inversa, localmente a gente pode... Isso daí é um diff local, na vizinhança do zero. Isso significa que a gente pode enxergar isso daqui, ó. O que está fazendo esse papel aqui é a φ. Então, a menos de trocar f por φ menos 1 f φ, a gente pode supor direto que é o ES e o EU para fazer as contas. Beleza? Vou trocar para o X branco. Legal. Então, dessa forma, a gente vai direto então olhar para a gente vai então olhar direto para f como sendo a mais φ, onde eu vou pedir, onde a ela é df do zero, do ponto que eu estou olhando, e a dφ é limitada por um k. A menos de diminuir de vizinhança, aumentar a bump function, aumentar a queda e tal, a gente toma φ assim. Então, a gente pode enxergar localmente f de um xs xu, xs xu, como sendo as de xs mais φs de xs xu, au de xu mais φu de xs xu. Tá. O nosso Q aqui, ele é um ponto na variedade estável do P.
Dessa forma, então, como a gente fez essa identificação do ES com a variedade estável, significa, então, que, dado que na variedade estável é do zero, significa, então, que o Q tem ele tem uma cara local de Q1, 0. Assim, em F, o que a gente tem? A gente tem que F de Q1, 0, como é? Isso daqui é aqui AS de Q1 mais φS de XS, QS 0. Aqui vira AU do zero mais φU de QS 0. Só que a variedade estável, ela é invariante, né? Significa, bom, isso é 0. Perdão, Q1. Eu fui aqui, QS. Rapaz, QS. Misturei duas notações diferentes. Mas temos que S beta é invariante, porque é a variedade estável local. Significa que o F disso ainda está aqui. Significa que isso daqui é igual a alguma coisa, um Q, linha, 0. Logo, F de QS 0 é igual a um QS linha 0. Isso implica que AU de 0 mais φU de QS 0 é igual a 0. Ou seja, φU de QS 0 é igual a 0 para todo QS, certo? Ela é constante, igual a 0. Isso implica que a derivada de φU ela é constante na primeira coordenada. Então significa que a derivada de φU com respeito a xs, quando eu estou numa vizinhança do zero, da variedade estável do zero, isso daqui é 0. Porque ela é constante igual a 0 ali. Tá. De forma totalmente análoga, a gente faz para o φS XU, certo? Forma totalmente análoga, a gente tem que φS de XU restrito ao EU beta é igual a 0. Aqui é constante igual a 0 e tudo continua sendo 0. Certo? Tá. Muito bom. Agora a gente vai resumir a prova em 3 passos. Faremos 3 passos. Passo 1. A gente vai ver que, vamos ver, que vamos ver que existe um N0, tal que o espaço tangente em Fn0 de Q relativo à seção que eu olhei, seção transversal, fica
muito vertical. Certo? Esse é o primeiro passo. O que significa isso? Significa que eu vou pegar aqui o ponto Q e eu vou verificar aquela primeira coisa que eu falei que parece que acontece. Se eu pegar um vetorzinho aqui, um vetor tangente, passando pelo D, a hora que eu iterar, eu espero que isso vire um vetor bem em pé. Esse primeiro passo é formalizar isso aqui que eu disse. O segundo passo é literalmente o passo mais fácil, é arrumar, encontrar DU em TFN 0 de Q? D? Aliás, encontrar DU em D de forma que o espaço tangente para todo mundo em DU ainda é muito vertical. Isso daqui é só continuidade, porque o espaço tangente varia continuamente. Se eu mostrar que esse cara aqui é muito vertical, vai ter uma vizinhancinha pequenininha desse cara, que todo mundo vai continuar sendo muito vertical. Por muito vertical, quero dizer que a inclinação do vetor, que eu vou definir daqui a pouco, vai continuar sendo bem pequenininha. Inclinação relativa é isso. Tá. E o terceiro passo? Deixa eu ver. No 1? Você escreve tangente? Não. Mas na verdade Aqui é tangente ao D mesmo. Só que é porque é esse cara aqui. Esse é o Fn0 do Q. Certo? Deixa eu ver. Existe N0, tal que V fica muito vertical. Isso. Esse cara aqui vai ficar muito vertical. Mas você não tira esse Tal que esse é o V e esse daqui é o DFN0 do V. Esse espaço aqui ficou muito vertical. Aqui também se aplica o F no V. Aqui? Sim, ó, DFN do V. Não, o tangente do disco. Aqui, tá. Entendi o que vocês estão querendo dizer. Existe um N0 tal que um vetor tangente em T, Q, D fica muito vertical. Eu quero dizer Fn0 do V. Tal que dFn0 do V fica muito vertical. É isso. Ficou claro? O terceiro passo é iterar a DU e verificar duas coisas. Verificar que os iterados dele vão continuar sendo verticais. Continuam verticais. E eles vão aproximar todo o EU beta do zero. Toda a vizinhancinha aqui, ó. Esse daqui é o EU beta do zero. É isso. A prova dividida em 3 passos. A gente tem que provar os 3 e ver o que rola. Passo 1.
Alguma pergunta? Tá claro o que eu estou querendo fazer? Eu só formalizei as coisas que eu disse quando eu dei a ideia da prova no começo, né? Eu peguei um cara, vi que em algum momento ele fica muito vertical se eu estiver olhando para ele. Tá, aqui eu vou espalhar essa propriedade para um disquinho pertinho do quê? Por continuidade, vai ser realmente isso que eu vou falar. Uma vez que eu tenho que ir lá, isso aqui tem continuidade, então tem um disquinho perto que vai ter todo mundo a mesma inclinação. Uma inclinação próxima, aliás. E esse último é ver o cara que eu arrumei aqui e verificar que ele é o procurado por nós. Então vamos lá, passo 1. Então, seja V em TQD, né? Um vetor tangente. Podemos então ver o V com coordenadas locais. Isto é, o V ele é um VS VU. Observe que uma vez que D é transversal a S beta em Q, o que a gente sabe dizer sobre o VU? Ele não pode ser nulo, porque senão não ia ser transversal. Temos que VU é diferente de zero. Definimos então a inclinação de V por, lambda 0 é eu pegar VS e dividir por VU. O que eu estou fazendo aqui vou fazer exagerado. Eu tenho aqui o meu V, pego a minha coordenada VS, pego a minha coordenada VU, e a inclinação dessa reta relativo a o E beta é dado por isso aqui. Note que o que acontece quando a inclinação é bem pequena? Antes disso, para evitar problemas técnicos, a gente pode supor sempre que o V tem norma 1. Porque se o V for um θ vezes um V de norma 1, o θ sai, divide, tem a mesma inclinação. Só para evitar problema técnico. Ok? E o que acontece... aliás, não vou colocar como pergunta, vou colocar direto a resposta, porque a gente está tentando entender. Quando a inclinação é muito pequena, significa, portanto, que o vetor V é muito vertical. É isso que vai significar ser muito vertical. Porque como a gente supôs de norma 1, esse cara aqui ficar muito pequenininho está dizendo que esse daqui está diminuindo muito. E isso está querendo dizer que esse daqui está indo para zero e está ficando só isso daqui. Significa que isso daí está virando vertical na direção do EU. Por isso. E o que a gente vai fazer se eu pegar um V e começar a iterar agora, o que a gente espera? A gente espera que a gente consiga enxergar o vetor ficando com a inclinação pequenininha. E é isso que a gente vai fazer. Dessa forma, calculemos a inclinação de V1, que é df em Q do V, 0. Vou chamar isso aqui de
V0. V0. 0, 0. Ok, então vamos lá. Então, V1, ele é o df em Q do V0, que é, quem é df? Vamos lá. AS mais dφs dxs no ponto Q, dφu dxs no ponto Q, aqui vem dφu dxs no ponto Q e AU mais dφu dxu no ponto Q vezes V0S, V0U, certo? Só que aquela observaçãozinha que eu fiz diz que isso daqui é 0. Então, isso daqui é 0. Então, V1, ele é isso vezes isso mais isso vezes isso. Aí a gente vai usar aquelas... Tá, vamos lá. AS, 0S, mais dφs, dxs, no ponto Q, vezes 0S, mais dφu, dxs, no ponto Q, V0U, e a segunda, AU de... tá certo. AU de V0U mais dφu dxu ponto Q vezes V0U. Então, Está escrito a mesma coisa naquelas duas entradas, você colocou uma zero, outra tem zero. Uma delas deve ser alguma coisa. falei que a conta é complicada, a cabeça vai mais lenta, mas é essa daqui não. É a derivada da φs em relação a U. Fui copiar, agora está invertido aqui. S, U, isso, agora sim. Ok. Bom, uma vez que a gente sabe que dφ no 0, 0 é 0, a menos de diminuir vizinhança e etc., podemos tomar, eu já tinha falado no começo, vou só explicitar, dφs, aliás, I dφ dxj restrito ao E S beta aqui. Isso daqui é menor do que 1K, eu já tinha dito. E J é S ou U. Só para não ficar escrevendo dfs, não precisa. Continuidade, isso aí dá para dizer. Dessa forma, então vamos estimar esse. Deixa eu fixar aqui um negócio. Quando eu fui fazer as contas, eu usava direto norma do A menos 1, eu fiz as contas inteiras. Eu vou supor que... se a gente tem que a norma de S é menor ou igual do que 1A, é menor do que 1, e a norma de U, a menos 1, é menor ou igual do que o mesmo A, menor do que 1, temos, é só para não ficar escrevendo, isso aqui é por hiperbolicidade, tá? Como ele é ponto fixo hiperbólico, a gente tem aquilo ali. Mas eu só não quero ficar escrevendo norma de A toda hora.
a gente tem o quê? A gente tem que norma de V1S é aquele primeiro, AS, V0S, mais dφ S, dxs, que V0S, mais dφ U, dx, dφs, dxu, de que V0U é menor ou igual, então a norma do A vezes a norma do V0, então é A, norma do V0S, mais K vezes a norma do V0S, K V0S, mais K V0U, então é igual a A mais K, norma do V0S, mais K, norma do V0U. Por outro lado, a gente tem que o V0U, bom, a gente tem que cotar por baixo, né, que a gente quer arrumar uma cota superior. A gente tem aquela que é 1 sobre A vezes a norma do V0U, né, que é a norma do inverso, o inverso da norma do inverso, vezes a norma desse, menos a norma daquele ali, que fica menos K V0U, correto? É igual a 1 sobre A menos K V0U. Para facilitar minha vida, fazendo B igual a 1 sobre A menos K, temos que lambda 1, que é V1S sobre V1U, isso aqui é menor ou igual àquilo lá que eu arrumei, A mais K, norma de V0S, mais K V0U, sobre B de V0S, ou V0U. E o que é isso? Bom, aqui vira A mais K sobre B de lambda 0, certo? Mais K sobre B de V0U. Ok. Não, de 1, perdão, esqueci de apagar. Se a gente tomar K pequeno o suficiente, a gente tem a liberdade de mexer com vizinhança. Se a gente diminuir a vizinhança, a gente pode diminuir o K menos. Então, se K é pequeno o suficiente, a gente tem que o A mais K. Bom, o A é menor do que 1, então se somar uma coisa bem pequenininha, vai continuar menor do que 1, que vai continuar menor do que 1 sobre A menos K, que é o B. Assim, o que a gente tem? Que lambda 1 é menor ou igual a lambda 0 sobre B mais K sobre B. Bom, então, o que a gente tem também? Que o lambda 2 é menor ou igual do que lambda 1 sobre B mais K sobre B, que é, portanto, menor ou igual do que lambda 0 sobre B quadrado mais K sobre B quadrado mais K sobre B. Vocês já entenderam para onde isso vai? E, portanto, o lambda n é menor ou igual do que lambda 0
b elevado a n, mais essa soma, que é mais, tá, k sobre b menos 1, exatamente. Que vai dar, eu não sabia se eu colocava de novo, se eu colocava direto, k sobre b menos 1. Certo? E isso significa, portanto, existe um n0 maior do que zero, tal que... Bom, esse número é bem pequeno. O que, que é? Isso daqui é 1 sobre a menos k menos 1. Então, é um número pequeno. Se o k for pequeno, isso aqui continua pequeno. Certo? O que acontece então? Existe tal que se o n for maior ou igual a n0, então a gente tem que o lambda n fica menor ou igual do que um delta sobre 2. Para um delta pequeno, porque isso aqui vai a zero, então fica, esse vai a zero, então se eu fixar alguma coisa ali, isso daqui continua pequenininho. Então isso está me dizendo, logo, os vetores tangentes a t q d vão ficando realmente muito verticais. Ao serem iterados. Porque o K sobre B menos 1 pode ser pequeno. Por que o k sobre b menos 1? Se eu tomar um k pequenininho, sim, tomar k pequenininho, dá certinho. Esse k está ligado ao controle de derivada. A gente pode diminuir, tomar uma distância menor, estender de igual. O K menos 1 vai ficar parado, né? Você vai só fazer isso. Sim, não tem problema. Legal? Ótimo. Agora vem o segundo passo. Lembra que eu falei que o segundo passo só ia continuidade e já era? Como eu tomei aqui menor que delta sobre 2, pela continuidade, passo 2 agora. Pela continuidade do espaço tangente, da f de todo mundo, existe uma vizinhança du de Q em D, tal que todo mundo tem uma inclinação pequenininha, menor do que delta. Ok. Todo mundo tem inclinação pequena. Perdão. Não, eu quero olhar para o Tn0, espaço tangente de Fn0 de Q, tal que, calma, uma vizinhança Fn0 de du, certo? Fn0 de du em T Fn0 de Q. Aqui df é do jeito de escrever certo, dfn, tal que todo mundo tem inclinação pequena. Aí, para voltar, tipo,
É porque eu estou tendo uma dificuldade técnica de que eu não estou assumindo direto que esse daqui daqui é uma FN do D, e eu poderia começar a olhar direto daqui, onde todo mundo já tem algum pouco de inclinação. Então, como eu enunciei voltando, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui. O meu D está aqui. E eu sei que para um iterado bem grande, aqui, ó, todo mundo tem inclinação bem pequenininha, todo mundo está muito vertical. Esse daqui, para mim, é o FN0 do DU, o N0 dado pelo que eu acabei de fazer, certo? Aí eu vou voltar, esse aqui eu vim pela F, N0. Aí eu venho, volto, o meu DU está aqui dentro. Esse é o meu DU. É só uma dificuldade técnica para escrever isso. Tá? Eu poderia partir direto daqui, supor que todo mundo tem inclinação pequena. Certo? Mas tá, como eu escrevi sempre voltando para o meu original, tem que tomar esse cuidado. No caso, o tamanho da vizinhança que você tem que pegar depende do epsilon que você quer aproximar. Isso. Certo? Ah, tá. Tal que todo mundo tem inclinação pequena. Tal que para todo mundo tem inclinação pequena. O que eu quero dizer é que se o V está em TY de D, U, então Fn0 de D, Fn0 de Y em V tem inclinação pequena. É isso que eu quero dizer, tá? Agora falta o terceiro passo, é iterar esses caras e ver que eles continuam ficando. Porque é o seguinte, o que eu fiz no primeiro passo? No primeiro passo eu iterei o V e eu consegui ver que eu consegui arrumar inclinações bem pequenininhas, certo? O quão pequeno tem que ser o DU, eu vou dizer no próximo passo, tá? Por quê? Porque o que eu vou fazer? Ó, o que eu fiz foi o seguinte, eu vou olhar aqui o DU, tá aqui. Eu sei que no V eu estou ficando vertical. Numa vizinhança do V, eu ainda vou ficar vertical. Na vizinhança do Fn0 do Q. Só que se eu pegar um cara aqui, ó, por que a hora que eu itero, ele não pode fazer isso aqui, por exemplo? O que eu vou verificar é que, de fato, para esse cara aqui, eu ainda continuo bem vertical. É isso que eu vou fazer. Para um Y ali. Sacou? Tá, não precisei de dois desenhos. Então, passo 3 é verificar que se eu tomar Y em DU, queremos ver que eu consigo que, se eu pegar V no TY DU, DFN Y do V continua com inclinação bem pequena. Para N maior ou igual a um N1, que eu vou escolher depois. E depois eu ainda preciso ver mais uma coisa. Também, lembra que eu disse que eu tinha duas coisas para verificar. A primeira é essa, que a inclinação vai ficando pequena ainda. A segunda é que eu preciso comparar o tamanho do vetor. Será que eu estou crescendo ou estou diminuindo? Se eu estou crescendo, então significa que eu vou cobrir toda a variedade estável em algum momento. Tá. Então vamos fazer exatamente as duas verificações. Bom, com efeito, a gente provou, a primeira observação que eu fiz foi que o df dφs dxu é zero no ES.
Então, a menos de eu ter que diminuir a vizinhança pela continuidade dessa derivada, eu posso supor que todo mundo ali fica menor do que um K1, com um K1 menor do que K, se eu quiser, para todo mundo de V1. Tá. Uma vez que dfs de... Qual que eu quero? Eu posso fazer para as duas, mas qual que eu quero? Eu quero essa. dxu in e beta em EU beta, é isso mesmo. É 0. Podemos tomar V1, vizinhança, tal que isso daqui dxu restrita a V1 fica menor ou igual do que um K1, que é menor que o meu K. A menos de vizinhança. Então, muitas vizinhanças sendo diminuídas. Então, vamos lá. Então, seja V0, V0S, V0U em TY, DU. Assim, bom, a gente tem lambda 0, mesma coisa, mesma definição de inclinação. Vamos olhar para lambda 1. A conta é a mesma, só vai aparecer um termo a mais. Vai aparecer, então, aqui. Então, lambda 1, ele é AS mais dφs dxs no ponto Y. Aqui. Tomar uma vizinhança. Não, a vizinhança do ponto. Mas é na variável abstrata. Não, vizinhança mesmo. Mas só porque a componente... Não, é porque... você consegue ver o tipo... Não, eu posso fazer para as duas, eu posso fazer para tudo simultaneamente. Então, posso tomar uma vizinhança total, se eu quiser. Porque, do mesmo jeito que eu fiz para o outro, xs, xu, sj, qualquer coisa, eu sei que isso aqui é 0. Mas localmente, no negócio vai ser 0, então eu posso variar ainda de forma a ficar pequenininho numa vizinhancinha e tomar a densão total. Aqui, no U, no Y, aí aqui aparece dφu dx S no Y, AU mais dφu dxu no Y, V0 S, V0 U. Mesma coisa. Só que agora eu vou fazer com K1, vai aparecer. Tá. Então, esse... Não, lambda 1 não, perdão. Isso daqui é o V1. Significa, então, que o V1, ele é... Vou fazer o V1S. V1S, a norma é igual à norma desse primeiro aqui, que é AS, V0S, mais dfs, dxs no Y, V0S, mais dfs, dxu, Y no V0U, que é menor ou igual. Bom, A mais K, norma de V0, S, mais K1, norma de V0, U. Certo? E a gente tem também que o V1U vai ser maior ou igual a esse aqui, mais esse aqui. Só que daí a gente vai colocar norma desse, maior ou igual do que A, 1 sobre A, K e K. Vai ficar maior ou igual do que 1 sobre A, norma de V0S, menos K, V0S, menos K,
V0 U é igual a B V0 S V0 S mais menos K V0 U. Então eu tenho que dividir um pelo outro. Assim, lambda 1 é igual a V1S dividido por um V1U, que é menor ou igual o de cima, isso aqui, A mais K V0S mais K1 V0U dividido por B V0S menos K V0U. Tá, posso vir aqui, deixar mais K aqui por enquanto. Mas tá, isso é menor que 1 se eu quiser também. Então vou dividir tudo por V0S. Então vai ficar o primeiro, V0U, perdão, vai ficar A mais K lambda 0 mais K1 dividido por B lambda 0 menos K, certo? Que é igual, que é menor ou igual a lambda 0 dividido por lambda 0 menos K mais K1 dividido por B lambda 0 menos K. Coisa errada. Isso é uma conta errada. Eu troquei o VU com o VS, né? Aqui é U, pô. Tô vendo que tem uma coisa errada, tô achando estranho. U, S. Pô, é U. Não, é U, pô. Essa aqui é a segunda coordenada. Eu fui trocando, eu vendo que eu misturei. Pô, tô vendo que tem uma coisa esquisita. Então fica B menos lambda 0. Agora sim. Agora foi. Lambda 0. K. Agora sim, pô. Isso. Entenderam onde eu fiz conta errada aqui? Eu coloquei aqui VS, mas aqui não é VS, aqui é VU, é a segunda coordenada. É que eu fui inverter as coisas da cabeça e acabei fazendo conta errada. Beleza, então o que a gente tem agora naquela continha é que se a gente pegar um C, a menos de diminuir, B é maior do que 1, a menos de diminuir esse cara aqui, que também está parado, a gente pode tomar, temos que C, B menos K, lambda 0, continua sendo maior do que 1, a menos de tomar coisa menor, porque isso aqui é pequenininho e não sei o quê. A gente já tomou isso aqui bem pequeno. Lembra que a gente tomou por continuidade, ficava bem menor que delta sobre 2019? Aí, tá. Isso daqui continua sendo maior do que 1. Então, o que a gente tem aqui é que o lambda 1 fica menor ou igual exatamente a mesma conta anterior, só que com mais dano trabalho. Assim. Portanto, lambda 1 é menor ou igual do que lambda 0C mais K1 sobre C. Certo? Assim, lambda n é menor ou igual do que lambda 0 Cn mais K1 C menos 1. Portanto, existe um N1 tal que fica menor ou igual do que
para todo mundo. Existe o N1, tal, que a inclinação fica pequena. Assim, que o C depende do índice. O C... C deveria ser 60. Não, mas ó, esse aqui não depende. O lambda zero, eu tomei de forma que ele seja menor ou igual do que uma inclinação bem pequenininha, delta, lembra? Então isso aqui, na realidade, ó, vira delta e acabou a dependência. Sacou? O passo 2 é justamente para eliminar a dependência do lambda zero aqui. Porque o que a gente tinha aqui é lambda zero, mas tá. Então a gente tem que, para todo y, a inclinação fica pequenininha, deu partir já. Significa que isso daqui fica menor ou igual do que delta. Quando eu olhei, então isso aqui fica menor ou igual a m menos k delta, que é maior do que 1 ainda. Por isso que eu tomo aquele primeiro passo para achar esse delta onde tem continuidade. Entendeu? Ficou claro? Por isso que não tem dependência do índice que a gente está olhando, não tem dependência do y, nada disso. Desculpa, eu podia ter sido mais claro, mas eu falei, mas não escrevi. Legal, então fica realmente vertical, eu não desço, não viro o vetor. Estou realmente convergindo C1, né? Porque o que eu mostrei é que as derivadas vão ficando realmente próximas, vão ficando transversais. Nesse caso eu mostrei a convergência C1 antes de mostrar a convergência C0, né? Então, falta ver que eu vou atingir todos os pontos da variedade instável. Para isso, só olhar para a comparação de dois vetores. Pô, eu queria fazer outra coisa. Deixa eu... Ó, a conta é exatamente a mesma. Para ver que converge, vai ficar com uma exponencial. Isso daqui é a imagem do meu vetor. Imagina que eu tenho um n aqui. Vai ficar... vai aparecer uma coisa assim, aí eu vou dividir pelo passo anterior. Entendeu? Vai aparecer um monte de comparação, vai ficar maior ou igual do que uma CN. Eu vou deixar como exercício, para eu poder falar as outras coisas. Exercício é bom que ganha... Exercício. Compare os vetores Vn mais 1 com Vn, a norma dessas duas coisas. Certo? Onde a norma vai ser, sei lá, norma Vn mais 1 S ao quadrado mais a norma Vn mais 1 U ao quadrado dividido pela norma de Vn S ao quadrado mais norma de Vn U ao quadrado. O que você faz aqui é... Estou dando a dica, quase resolvendo o exercício, tá? Divide tudo por VU, N mais 1. Então vai aparecer aqui Vn mais 1 U dividido por VNU vezes a norma de 1 mais lambda n mais 1 ao quadrado sobre 1 mais lambda n ao quadrado, a raiz quadrada disso. Onde é a inclinação do lambda n? A inclinação do n mais 1. Tá, compara essas duas coisas. O de cima, a gente fez a conta agora há pouquinho. Aqui, ó. Certo? O que acontece é, aqui no meio aparecem umas derivadas, lembra? É que eu já comi o passo, aparecem essas derivadas aqui. Em algum ponto, que eu não sei qual é. Mas o que acontece é que ali eu tenho uniformidade de valor, então ainda vai continuar sendo maior ou igual a k. Então, essa conta que a gente fez aqui, ela vale para Vn mais 1, ela é maior ou igual do que Vn, Vn, Vn. Então aqui vai ficar Bvn, Vn. Aí você coloca essa estimativa ali e conclui que vai ficar maior ou igual do que a constante C, constante C dividido por um outro número, kappa, aqui, sei lá. Tá. Isso significa que eu tenho um crescimento exponencial. Quando eu começar a olhar para os anteriores, isso daqui vai ser maior do que 1, então vai ser... o Vn vai ser maior ou igual do que C elevado a n vezes a norma do V1. Por exemplo. Isso vai concluir o exercício, porque uma hora eu tenho que estourar e cobrir tudo.
com o vetor. Certo? Fica de exercício fazer essa conclusão aqui. Eu já dei os passos até aqui, daqui é só terminar. Porque com isso a gente vê que a gente consegue aproximar todo o espaço instável numa vizinhança e acabou. Certo? Essa termina, esse eu compare e conclua que aproximamos todo o EU beta do zero. Porque isso aqui vai ficar exponencial. Com isso, termina a prova. Esse teorema tem muita conta. O enunciado, quando você lê, ele é esquisito. Mas o jeito de usar é muito bom. Isso está me dizendo que quando eu vou poder fazer uns desenhos meio malandro. Por exemplo, tá, aqui termina o teorema. Vamos fazer a seguinte aplicação. Ó, aplicações. Vou fazer duas aqui. Tem várias. Se olhar, vou fazer uma que é, por exemplo, se eu pegar uma simples. Se eu tiver um loop, assim, ó, tenho um ponto fixo, uma variedade estável, a instável. Opa! A variedade estável aqui, vamos supor que a gente tem um loop, uma coisa assim. Com algum ponto aqui, do jeito que eu desenhei, saindo assim. Esse ponto fixo também, um ponto, uma fonte aqui. A princípio eu não sei dizer muita coisa sobre esse negócio, mas todo ponto nesse loop aqui vai estar no conjunto não errante. Por quê? Se eu pegar qualquer ponto aqui, uma seção transversal, o que acontece quando eu ando com ela para frente? Ela vai andar, 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 e a hora que eu estiver chegando aqui, ó, ela tem que aproximar a variedade instável, né? Então, o que eu vou fazer? Para mostrar que o ponto está no não errante, um x está no não errante, eu preciso pegar um aberto qualquer e ver que o aberto intersecta ele mesmo. Aí eu vou lá, pego uma seção transversal D que está contida dentro do aberto. Começa a iterar. Aí vem aqui, eu não sei como é que o aberto está, mas eu sei que o F do D está aqui. Continua transversal. Vou lá, continuo iterando, o D está aqui, aqui. Eu não sei o que está acontecendo com o aberto, mas eu sei o que está acontecendo com o Fn do D. O que ele está fazendo? Ele tem que aproximar a variedade instável, né? Então, a hora que eu começar a andar, eu vou acabar convergindo aqui, ó, C1. Então, a minha seção transversal, voltou a tocar ela mesma, e todo ponto do loop está no conjunto não errante. Entenderam? Ele é um teorema chato de enunciar, mas é fácil de usar. Com isso, eu provo que todos os pontos aqui, ó, estão no conjunto não errante. Certo? Tá, essa é uma aplicação curiosa. Exercício, eu ainda não falei o que é, mas vocês vão conseguir. Não tem nada demais, é uma coisa assim, onde você tem dois pontos aqui, repele, atrai, Isso daqui chama olho de boi. Ele é o retrato de fase para quando você olha para o pêndulo, para o que é o pêndulo. Mas tudo bem. E você usa esse mesmo argumento para mostrar que as linhas estão na variedade estável e instável. Um pouco mais de trabalho. Estão no conjunto não errante, mas tudo bem. Vamos para a segunda aplicação. Essa já é mais interessante e a última vai culminar no que eu falei. Aplicação 2. Dizemos que P e Q, dois pontos periódicos, são homoclinicamente relacionados se
a variedade instável do P intersecta transversalmente a variedade estável do Q, e a variedade estável do P é intersectada transversalmente pela variedade instável do Q. O que isso significa? Desse jeito é meio esquisito. Tem que ter um desenho em mente. Aqui está o P, aqui está o Q. A gente vem aqui, desenha a variedade estável e instável. Para o Q é a mesma coisa. Eu pedi que intersecta, que a variedade instável desse intersecta a variedade estável desse, é fazer isso aqui. E pedir que a variedade estável desse intersecta a variedade instável desse, é fazer isso aqui. Certo? Tá. Se isso acontece, então P e também Q, claro, tem uma interseção homoclínica. Lembra o que era interseção homoclínica? Eu defini numa aula, falava que uma interseção homoclínica, se eu tenho o ponto P, a variedade estável dele, a variedade instável dele intersecta transversalmente a variedade estável dele. É isso. Se eu fizer isso, escondido aqui eu tenho esse desenho. Tem alguma ideia de como prova? Bom, estou falando que é a aplicação do lambda-lema, então tem que usar o lambda-lema em algum lugar. Quem que seria um candidato para você usar o lambda-lema? Tem alguma ideia? Eu não falei, aleatoriamente, que intersecta transversalmente. Né? Então, se eu pegar aqui é o ponto X. Estou supondo P e Q fixo, porque a menos eu tomar um iterado, que é produto do período dos dois, eles são ponto fixo. Se eu pegar um ponto X na interseção homoclínica e eu tomar um pedaço da variedade estável do P, isso daqui, ele é uma seção transversal à variedade do Q. Porque isso daqui porque a variedade estável e instável intersecta transversalmente essa daqui. Certo? O D é uma seção transversal da variedade estável. O que acontece se eu começar a iterar? Vem aqui, e eu tenho que convergir para a variedade estável, para um tamanho tão grande quanto eu queira, por causa daquele argumento que eu falei, de tomar uma bola lá na frente, um disco lá na frente e ir reduzindo. Então eu tenho que acompanhar realmente toda a variedade. O desenho também é estranho, né? Tipo, você deveria seguir para cima, mas tá indo... Não, calma. Não, o X pode seguir para cima. Não é o X que tem que seguir para cima. Ó. Como é que seria o desenho vou fazer do outro lado. Eu não estou desenhando a variedade instável inteira. Se eu fosse desenhar a variedade estável inteira, por exemplo, seria assim, né? Que é basicamente o que eu estou fazendo ali. Aquele pedaço azul que eu desenhei é um pedaço de variedade estável. Então ele continua na variedade estável. A variedade estável continua aqui, ó, ela vai aparecer de novo. Ó. Eu só estou omitindo os outros pedaços. Entendeu? Então se eu vier aqui, fazendo bem grande agora, hein? P, Q, aqui. Bom, de novo. Aqui está o meu disco. O X está aqui. Então a tua observação é realmente pertinente. O X não vai deixar de estar na variedade estável. A variedade estável ela pode ir lá em cima e tal, mas esse disco ele tem que andar para frente, porque o X também está aqui. Então, o f de x, como uma variedade estável desse é invariante, o f de x está aqui. E como isso é uma seção transversal, eu sei que a seção transversal também está aqui. Esse é o f do D, onde esse é o D. A variedade estável pode ir lá em cima, andar, mas uma hora ela vai ter que voltar aqui. Correto? Itera de novo. Esse negócio vai ter que andar mais um pouco aqui. Itera de novo. E ela tem que convergir a essa variedade, porque ele é pelo lambda-lema, essa seção transversal tem que convergir a variedade instável do Q. Significa que eu vou cortar aqui, ó. E vou atravessar
a variedade estável do ponto P de novo. Basta eu tomar uma bola muito grande aqui, que já passou a parte onde tem interseção, eu vou acompanhar, e como é transversal, eu não tenho como escapar de tocar a variedade estável por transversalidade. Transversalidade é uma propriedade aberta. E eu estou acompanhando C1. Como eu estou acompanhando C1, significa que as duas estão com a derivada próxima. Então também vai ser transversal. Só que o que é o pedacinho do roxo? O roxo é um pedaço de variedade estável. Então, esse desenho aqui está mascarando o seguinte desenho. Nem brinca. Então, ó, variedade estável aqui continua sendo variedade instável. Ó. Variedade instável tocou a variedade estável. Então, P tem interseção homoclínica realmente, por causa do lambda-lema. Certo? Essa é a segunda. Tem a terceira. A terceira é a mais bizarra. Não é a mais bizarra, é a mais interessante, porque ela tem uma consequência da consequência. Ela tem uma consequência da consequência. A terceira é a seguinte. Se o P tem interseção homoclínica, então perto do P tem uma ferradura. O que significa? Significa que se eu pegar um P e tocar a variedade estável dele nele mesmo, numa vizinhança perto dele eu vou ter infinitos pontos periódicos de todos os períodos, eu vou ter um ponto que vai ter órbita densa ali dentro daquele subconjunto que eu olhei. O fato de eu pegar a variedade e tocar nela mesma, acabou. Eu ganhei dinâmica muito complexa. Como que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Vou fazer grande. E aqui vai entrar o que eu falei sobre ferraduras generalizadas. Porque eu vou fazer o desenho, imagina que eu estou fazendo ele em dimensão 2. Mas se eu pensar que é um subespaço do Rn em dimensão L e o outro é dimensão complementar, vai construir a ferradura exatamente do mesmo jeito que faz no BRIM, que eu comentei no começo. Que é o mesmo tipo de ideia. Aqui está o P, e eu vou olhar para o Q sendo a interseção homoclínica aqui, né? Estou fazendo o desenho em escala gigante, mas podemos supor que está perto. O que acontece? Está perto no sentido de que eu posso vir aqui, ó, pegar um... Vou colocar o P escrito aqui dentro. Imagina que, por exemplo, eu estou usando aquelas cartas, eu estou direto no Rn, no caso R2, se eu quiser. O que significa que, localmente, olhando para esses dois caras aqui, eu posso vir e colocar uma caixinha aqui, ó. Onde essa caixinha é dada por um disco transversal aqui e um disco transversal aqui. Certo? O que acontece se eu iterar? Se eu iterar do lado de cá, o D1, esse cara vai ter, esse ponto aqui de interseção, ele vai ter que convergir para cá. Correto? E essa seção transversal tem que convergir para a minha variedade estável. Bem perto. Significa que a imagem do D1 é uma coisa assim, né? Certo? O que acontece com o D2? O D2 vai ter que caminhar para frente aqui, ó. Aqui está o F, o primeiro iterado, o segundo iterado, terceiro iterado, quarto iterado. Algum iterado muito grande, essa seção transversal vai ter que se aproximar aqui e vai ter que acompanhar a variedade instável. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, e começar a iterar, ele vai vir aqui, aqui, aqui e vai começar a crescer. Vai começar a virar uma coisa assim, né?
que vai acompanhar a variedade C1. Aí vocês podem fechar se você quiser aqui, pode fechar se você quiser aqui. E o que você fez foi pegar a faixa, ó, e intersectar com dois conjuntos aqui, ó. Pelo menos dois. Pode ser que no meio vai aparecer mais. Eu vou continuar andando, vou continuar retorcendo. Mas eu consigo arrumar pelo menos um iterado onde tem pelo menos duas componentes aqui. Com essas duas componentes desse jeito, eu consigo repetir o argumento e construir a ferradura, para frente e para trás. Então, o fato de eu ter uma interseção homoclínica transversal fez eu pegar a faixa, vamos apagar aqui, vou tirar a poluição e redesenhar. Eu pego a interseção aqui, homoclínica, saindo. O que eu fiz foi pegar a faixa e quando eu itero tempo suficiente, o que eu faço é simplesmente colocar a faixa aqui dentro. E esse é o desenho que definiu a ferradura pra gente. Por causa disso, perto do P vai ter uma ferradura. Então, toda vez que eu tiver interseção homoclínica, eu tenho infinitos pontos periódicos, eu tenho um monte de coisa. E qual que é a consequência da consequência? A consequência da consequência é que, lembra que eu disse que a variedade estável variava continuamente? Se eu pegar um ponto P e um ponto Q, se os dois são periódicos, perto, a variedade estável de um perto do outro são meio que parecidas, significa que esse desenho vai se repetir. E uma vez que eu tenho esse desenho, eu tenho aquele outro. Uma vez que eu tenho aquele outro, eu tenho ferradura. Então, toda vez que eu tiver dois pontos periódicos perto o suficiente para as variedades estáveis e instáveis continuar se tocando, a gente tem ferradura. Então, pronto. Ferradura está em todo lugar, bicho. E é isso. Passei do tempo, desculpa, mas muita conta.